Convido aos irmãos para nós podermos estar lendo nossas Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 24, é o texto do estudo desta manhã. Gostaria que os irmãos pudessem estar nos ajudando na leitura desse texto, compartilhando a leitura, e logo após a leitura do texto, pedir ao nosso irmão Bruno que esteja orando ao Senhor. Gênesis 3, verso 1 até o verso 24. Ora, a serpente mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo mulher que a árvore era boa para se mover, e agradável aos olhos, e água desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Abriram-se então os olhos e, percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram filhos. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tudo da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Maldita és entre todos os animais silvestres, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Do outro comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas, peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
Amém. Bom, Bruno esteja orando. Pai, graças são pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, nessa manhã do vitória, ser o Senhor, tranquilamente, os problemas, lembrando que os seus benefícios pela obrigado, Pai, amor, para nossas vidas. Seguimos agora com as nossas escolas, no qual seja conhecimento, sabedoria, em direção aos nossos corações, nossos mentes, para que nós possamos aprender mais do Senhor, pela tua palavra, guardar os teus ensinamentos, colocar um filho, seja construído em modo de estar conduzindo as escolas, de conhecimento, sabedoria, também Deus, que o Espírito do Senhor para permitir esse processo em relação às suas educações. Amém. Nós queremos, neste instante, estar já de antemão, estar passando para o momento de anúncio que os irmãos têm da igreja, algum data especial. Nada? Lembrando que hoje à noite a responsabilidade está comigo. Quarta-feira eu não olhei a escala. Os irmãos lembram? Quem está? Quarta-feira agora é próximo? Quarta-feira, está comigo também. O trabalho também do P9, né? Se quiser comentar. Trabalho de gratidão. Assim, já é irmão Bruno, dia 9. Realizando aqui a ação de graça, cuidando da nossa carreira nesse dia, embora tenha sido recebida, nesse período nós estamos aqui, no meio da minha pregação, Vai ser dia 9 às 19? 18 horas. 18. Ah, sim. Mas lembrando que é domingo mesmo, né? Só puxar uma horinha antes, né? Ah, sim. Eu acredito, né? A gente não acompanhando tão de perto, mas sabendo, né, das informações. E eu vejo assim que ao mesmo tempo das dificuldades, né, que os irmãos já enfrentaram, né, ao mesmo tempo de bênçãos, né, a contar, né, e isso muitas das vezes muda muito o conceito, né, de vida da gente, porque é algo que mexe no aprendizado, né, na consciência, na experiência, na maturidade e tudo, né. Existem coisas que às vezes a gente só vai entender depois, né. Na hora a gente não entende, né? Mas que Deus esteja abençoando os irmãos. Bem, irmãos, mais alguma coisa? Mais nada? Nós vamos entrar no estudo dessa manhã. Esse mês, né? Mês de maio, é o mês da família, né? Que geralmente as igrejas evangélicas tiram, né? Para falar sobre família, a maioria delas. É um tema muito importante. Apesar de nos noticiário, nas informações, no dia a dia da sociedade, de um modo geral, a gente observa que nem sempre a família tem sido prioridade na vida das pessoas, mas às vezes tem sido colocado em último plano, não vou falar nem em segundo plano, mas em último plano, porque a prioridade, na maioria, o que a gente observa é que as pessoas têm buscado priorizar mais o seu interesse individual, pessoal, aquilo que agrega, de certa forma, um valor em que as pessoas têm colocado como prioridade para si, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu ego, né, nas coisas materiais dessa terra, mas a família que é um projeto de Deus, né, desde lá do início da criação, isso tem deixado e tem ficado em último plano.
o que não é o propósito de Deus. Desde o princípio a gente vai observar que o propósito de Deus é a família. Deus não prometeu bênçãos na vida de Abraão para uma vida de Abraão individual, mas não. Deus prometeu algo na vida de Abraão para a sua semente, para a sua família, para a sua descendência. Então a gente tem que observar que família não é o eu, é o nós. Não é o eu individual, é o nós coletivo, é aquilo que vai agregar, direcionado e canalizado para uma vontade de Deus. Não é também uma família que vai viver para si, mas que vai viver para a glória de Deus. Dentro da lição de hoje, o tema foi colocado aqui para o estudo de hoje, pela manhã, é o primeiro casal, pecado complicou tudo, falando lá da criação de Adão e Eva. Vamos estar apenas lendo alguma coisa aqui sobre a questão do que causou essa complicação, que já está bem patente, que é o pecado, o pecado original. Podemos ler Salmo de número 51, verso 5. O salmista diz assim: eis que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E também Romanos 5, verso 12, que fala: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando falamos de salvação, quando falamos de redenção, quando falamos algo que é o propósito de Deus, o plano de Deus para a humanidade, não é o pecado cotidiano das pessoas, mas é o pecado original, desde lá de Adão e Eva. E até porque Paulo fala em Romanos 5, verso 12, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há salvação por meio de mãos humanas, dos homens, mas sim pela redenção em Cristo Jesus. E o salmista também fala, com relação a que ele já foi concebido em pecado. Então a gente usa esse termo, como que o homem, desde quando nasce, naturalmente, ele já nasce com a natureza pecaminosa em cima daquilo que foi colocado desde o princípio lá, que Adão e Eva, aonde eles desobedeceram aquilo que Deus tinha mandado, aquilo que Deus tinha ordenado, cometendo pecado e foram destituídos da comunhão, da glória de Deus. Não há salvação para o homem pelo que faz, pelas obras, mas sim pela graça através da fé em Cristo Jesus, em sua obra expiatória na cruz. Romanos 6, verso 23, que vai falar sobre Romanos 6, verso 23. Irmãos, poderia ler para a gente aí? Romanos 6, verso 23. Então pode recitar aí, irmãos. Isso, Jesus. Então, qual é o salário do pecado? A morte. Se por um homem entrou o pecado no mundo, depois a gente vai ver que por um homem também, Cristo Jesus, aqueles que creem podem ser resgatados através da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Não há sentido na vida sem a salvação em Cristo. E é somente pelo seu sacrifício na cruz. O homem pode construir fortaleza, pode ser o mais rico do mundo, pode ser o mais bem-sucedido na família. Todos podem considerar essa pessoa como top de linha. Se ele não tiver salvação, tudo isso é perdido. É o que o Senhor Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Não adianta nada, não resolve nada, não faz sentido nenhum
viver esse pouco tempo na terra e viver a eternidade no sofrimento eterno. Às vezes podemos nos perder em nosso íntimo, em raciocínio, em nossas expectativas, em nossas conclusões, em nossas dúvidas e assim por diante, porque criamos imaginações centradas em unicamente direcionadas aos nossos desejos, né? No verso 6 de Gênesis, onde nós lemos o texto, a gente vai observar aqui o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A expectativa de Eva estava relacionada ao que ela estava vendo, algo que despertou nela um desejo, e aos seus olhos agradável e boa para se comer. Eva trocou a ética pela estética, né? Ela esqueceu que foi ordenado, até que ela mesma disse, né? Dela não comereis. Ela sabia que não poderia comer do fruto daquela árvore. Ela tinha consciência e ciência de que não poderia comer do fruto da árvore, mas como ela era boa, agradável, né, desejável, ela então trocou a ética pela estética. E a gente tira algo de proveito nisso também, irmãos. Por quê? Porque nós somos muito induzidos a olhar as coisas pela aparência e não pelo conteúdo, né? O Senhor Jesus, ele falou algo muito relacionado à aparência de que ele colocou uma comparação, uma ênfase dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que aparentemente, pessoas religiosas, pessoas que estavam realmente cumprindo as regras, as leis, parecia, né, aparentemente, aos olhos de alguns, não de todos, mas parecia que eles estavam realmente praticando as leis, mas dentro do coração deles só tinha orgulho, soberba, só tinha algo que era reprovado aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus disse o quê? São como sepulcros caiados, né? A gente vai no cemitério, a gente observa que, de acordo com a situação financeira daqueles que gostam, né, de mostrar uma estética ali nos túmulos, na sepultura, a gente observa que cada túmulo bonito, cada túmulo que, se não fosse pela morte, dá vontade até morar nele. Tem túmulo, eu não sei se o Ciro Bom já foi lá e já observou. Ali em Cedrolândia, tem um túmulo lá, logo na chegada, que é uma casa. Que eu falo a verdade, que muita gente não tem uma casa como aquela. Bonito, coisa chique, lindo de se ver. Mas aí o Senhor Jesus fala, é como sepulcro caiado, não adianta nada mostrar a beleza exterior, se por dentro só tem ervas daninhas, só tem amargura, só tem soberba, orgulho, inveja. Isso não resolve nada. Então Eva, ela deixou a ética, né, do que Deus tinha falado para ela não comer, mas como ela olhou, está muito bonito, eu vou comer. Eu vou comer. E deu também para o seu marido. É aonde começou o pecado, né? Aonde foi o início de tudo. E aí que vem o título, né, da lição dessa manhã. E o pecado complicou tudo. Ah, tudo bem, tudo tranquilo ali, vivendo todo dia, né? Tinha aquela comunhão com Deus, aquele encontro com Deus, aquela relação com Deus, não tinha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de sentença, nenhum tipo de algo que pudesse reprimir Adão e Eva. Tudo estava bem, era um verdadeiro paraíso. Mas ela, por uma indução de querer experimentar aquilo que não devia, então ela foi enganada pela serpente e fez
aquilo que Deus tinha ordenado para não fazer. Irmãos, irmão Rodrigo, só vou comentar um pedaço aqui, depois a gente vai passar. Então, o primeiro casal, né, nós já falamos alguma coisa sobre o primeiro casal. Adão e Eva, o propósito de Deus para Adão e Eva era extremamente canalizado para o benefício dos dois, né? Era um verdadeiro paraíso. Na lição de hoje, irmãos, eu observei que o comentarista da lição, que fala algo muito sobre a vida conjugal também. E a gente espera que nessa manhã nós possamos estar juntos. Os irmãos podem interromper no momento da explicação que nós estaremos fazendo, para a gente estar compartilhando de alguns pensamentos da escola dominical e podemos aprender uns com os outros. Neste instante eu vou pedir, né, por gentileza, nosso irmão Rodrigo, de bom grado, fez para nós. A gente gravou um vídeo, não demora muito, os irmãos podem ficar tranquilos, mas ao meu ver, compensa ver, vale a pena ver, né, esse vídeo. E depois, logo após, nós vamos continuar no estudo dessa manhã. Existe uma frase que todos conhecem ela, que é: nenhum fracasso na família, nenhum sucesso na vida, né, compensa o fracasso da família. Seria uma covardia, né, se eu tivesse colocado talvez um vídeo ali, colocando ao contrário. A gente fala para os irmãos, poderiam falar assim: mas aí está puxando essa gente. Não, eu coloquei no sentido dos dois, mas mais ainda do homem, né? Na verdade, irmãos, é para a gente estar um pouco interligado na questão do assunto, né, da lição de hoje. E eu gosto, desde a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu gostei muito dele, porque ele é muito comovente, né, com relação, às vezes, aquilo que a gente tem colocado com tanto valor dentro de um princípio tão ilusório da nossa vida, que às vezes esquecemos do que é mais importante. E o mais importante não é uma montanha, talvez uma pequena pedra, né, uma pedrinha pequenininha, né? É ela que faz muitas das vezes a diferença. Até porque uma grande rocha, ela é cheia de pequenos faculhos. Ela não é uma rocha por inteira, ela é cheia de pequenos faculhos, de pedrinhas dentro dela. E o casamento é algo que nós temos que cultivar ele, né, diariamente. E acredito que dentro dos irmãos que estão aqui, podem até mesmo testemunhar. A gente não vai encontrar um casal perfeito, né? Um casal 100% perfeito, que não tem nenhum tipo de conflito, não tem nenhum tipo de problema, né? Até porque se não tiver conflito, não tiver problema, dá para até desconfiar da situação. Porque o homem e a mulher, eles têm mentes diferentes. Eles têm personalidade diferente, têm pensamento diferente. Só que nós, como cristãos, nós voltamos para aquele versículo, né? A mente de Cristo. Então, quando nós canalizamos dentro desse contexto da mente de Cristo, aí o que vai fazer a nossa diferença? Unir no sentido de engrandecer o nome de Deus, o nome de Cristo na nossa vida, né? Então, continuando dentro da nossa lição, uma das palavras que me chamou muita atenção ali quando a Eva foi enganada e algo chamou a atenção dela e seduziu ela, é a palavra agradável. Em busca de uma felicidade individual, homens e mulheres têm buscado priorizar a sua carência de ser feliz, né? Onde muitos casais se separam, se divorciam, né, em busca de uma felicidade individual. Na verdade, quando existe uma situação de separação, geralmente
A pessoa, quem se separa, quem que toma a decisão de separar? Aquele que se sente melhor. Eu não quero viver mais com fulano porque eu mereço mais. E eu tenho direito demais. Né? Deus me colocou no mundo não é para viver nessa vida cheia de conflito, de atrito, mas é para me ser feliz. E eu vou buscar a minha felicidade. Nunca que numa situação de separação a pessoa se separa porque ele é o pior da situação. Sempre ele é o melhor. A decisão sempre é tomada na cabeça dele. Né? E assim, em busca dessa felicidade que muitos procuram, né? Eles também buscam uma separação. Ilusão, pura ilusão. A insatisfação conjugal pode ser o resultado de pequenas coisas indesejáveis no decorrer de um convívio entre homem e mulher. Uma insatisfação conjugal. O que é uma satisfação conjugal? É quando aquela pessoa não está mais satisfeita naquele relacionamento dos dois, né? Ele, a mulher, o homem, e vice-versa. E essa insatisfação pode ser um resultado no decorrer da vida. É o que muita gente sempre fala: a gente não tropeça na montanha, mas tropeça em pequenas pedras, né? E essas pequenas pedras, elas vão acumulando. E a falta de maturidade na vida conjugal leva as pessoas a tomar decisões infantis, decisões que não são relevantes. Elas não têm princípio, elas não têm fundamento. Deus não promoveu o divórcio na Bíblia. Nós não vamos encontrar que Deus promoveu o divórcio. Foi por causa do homem. O próprio Senhor Jesus disse lá, né, que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas Deus, não vemos ordem de Deus para divórcio. Casados, né, irmão Foquinhos? Casados para sempre, né? Como aquele curso, né? Casados para sempre. E às vezes a gente fica criando brechas para justificar ou explicar, né, situação de uma separação. Motivos de discórdia. Irmãos, se os irmãos tiverem algo a comentar, os irmãos podem interromper, pode estar comentando, pode estar falando, pode perguntar. Se eu não puder responder, os irmãos mesmo vai ter gente aqui compatível para estar respondendo algumas perguntas, né? Quando a gente está falando a respeito da influência do pecado, uma coisa que já comentamos também outras vezes, é entender de que a nossa responsabilidade na família, no lar, é também a nossa responsabilidade fora dela. Quando nós falamos sobre o amor, quando nós falamos sobre pensar no bem comum, tudo isso também é uma ordenança para a gente viver em comunidade. É por isso que a gente sempre costuma dizer que a família é o primeiro ponto onde você vai exercitar o seu cristianismo. Então, quando olhamos sobre aquelas ordenanças entre os maridos, as esposas, os pais, os filhos, às vezes queremos traçar como algo difícil de ser feito, de ser cumprido, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender de que isso também não é só dentro da família, a gente também tem que viver fora disso daí. Então é coisa que tem que ser a nossa obrigação, não por meramente, às vezes nós falamos assim, a minha obrigação meramente pela minha relação familiar. É minha obrigação meramente porque eu estou inserido nessa família. É minha obrigação por causa da família. Não é minha obrigação por causa da minha família, é minha obrigação por causa de Cristo. Então a gente tem que entender de que aquilo que eu vou fazer, a minha função que eu vou fazer cumprir dentro do meu lar, não é só porque eu fiz uma promessa, ou porque eu fiz um acordo com alguém, ou por causa da minha esposa, ou por causa de Cristo. E aí que entra a respeito do pecado, porque quando nós olhamos
Os frutos da carne com os frutos do Espírito, você observa geralmente que os frutos da carne são algo muito pessoal. Geralmente são coisas voltadas para o eu e para o ego. E quando você vai para os frutos do Espírito, eu acho que, se eu pensar em algum outro aqui, talvez a fé, né, que também é considerado, mas se a gente observar todos, ou praticamente todos os frutos do Espírito, são coisas que você executa com outra pessoa. Como é que você vai demonstrar longanimidade? Como é que você vai demonstrar bondade? Como é que você vai demonstrar mansidão? Como é que você vai demonstrar tudo isso daí sozinho? Não tem como. Então tudo, quando a gente olha a respeito, fala assim, estamos falando sobre as funções familiares, entre marido e esposa, isso não é por causa de estou inserido na família, não é por causa de um compromisso familiar, mas por causa que aquilo que eu vou executar dentro do lar é o que Cristo manda eu executar onde eu estiver. O amor, o perdão, paciência, longanimidade, pega todos os frutos do Espírito. Você também insere todos os frutos do Espírito dentro do contexto de um casal. Mansidão, longanimidade, paciência, amor, tudo isso daí é inserido dentro da relação ali entre o casal. Então, quando olhamos, a respeito do pecado, porque o pecado ele vai nos levar a não obedecer àquilo que Cristo nos manda fazer. O pecado vai nos levar a não agir como Cristo nos ensina a agir. E quando eu não ajo como Cristo, da forma que Cristo me ensina a agir, não é somente no lar, mas em qualquer outra coisa na minha vida está errado, está em pecado. Então, eu acho muito interessante quando eu olho por essa ótica, que às vezes nós focamos na nossa mente como se fosse somente uma obrigação familiar, mas é muito maior do que isso. Não é uma obrigação familiar, é uma obrigação cristã. Eu sou um cristão, porque eu sou um representante de Cristo, porque eu devo ser como Cristo. Por isso. Então, quando a gente muda a motivação, porque quando fala assim, porque eu estou inserido na minha obrigação familiar, então eu devo ser assim, é maior do que isso. Cristo é maior do que isso. Então, eu acho muito interessante quando você olha essas relações e percebe que elas não são ações específicas ali no âmbito familiar, não são coisas específicas no âmbito familiar, não são coisas gerais. Você vai viver mais intensamente no âmbito familiar, porque você convive, você está em casa, você está 24 horas com a pessoa, com as pessoas, né? Então você vai viver com mais intensidade no âmbito familiar. Mas isso não é por causa da família, é por causa de Cristo. É entender que Cristo estando no centro, Cristo sendo o alvo, Cristo sendo o propósito, todas as outras coisas são plenas, todas as outras coisas elas são completas. Então, eu acho muito interessante essa forma de enxergar a respeito das funções, da forma de se viver, né? E até voltando também lá para o texto, uma coisa que me chamou a atenção, se a gente olhar pela fala da serpente, né, ela não estava assim mentindo, né, teoricamente, né? Fala assim, certamente não morrereis. Ok, ali foi talvez a mentira dela estava aí. Porque quando ela fala que vocês se tornarão conhecedores, o próprio Senhor Deus na frente confirma, né? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A serpente não mentiu quanto a isso. A grande questão é, para alguém ser conhecedor de todo o bem e de todo o mal, carregar consigo essa habilidade, pode-se dizer assim, precisa ser alguém perfeito. Porque se a gente olhar para nós, hoje, para a humanidade em si, até mesmo no âmbito cristão, não vamos nem falar sobre o âmbito do mundo, mas vamos falar sobre o âmbito cristão. Muitas coisas ainda são
vistas, pontos de vistas diferentes, né? Ah não, isso aqui está certo para um, mas para o outro talvez não esteja e tal. Até hoje a gente não consegue definir, né, o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que está correto. Nós não temos capacidade e habilidade de definir isso. Nós não temos o poder, a onipotência, a onisciência de todas as coisas para poder definir 100% o que é bem e o que é mal. Nós não temos essa capacidade. Esse é o nosso problema. Nosso problema é ter o conhecimento do bem e do mal, mas não ter a capacidade de aprender exatamente o que é o bem e o que é o mal, discernir o que é o bem e o que é o mal. Não temos essa capacidade. Não temos. Somente Deus tem perfeito. E aí que vem a respeito do pecado. Quando a gente é mostrado as opções, né, pode dizer, você tem as opções evidenciadas na sua frente, você não sabe, não tem essa capacidade de definir, você acaba sendo tomado para as opções que mais lhe agradar, que mais vai lhe satisfazer. E essa é a raiz do pecado, né? Como o irmão está falando. No fundo, a raiz do pecado vai voltar sempre para o eu, a satisfação do meu eu. A satisfação das coisas para mim mesmo, em detrimento do outro, em passar por cima do outro, ou não se importar com o outro. Todas as ações pecaminosas, elas vão caminhar para esse lado. Em contrapartida, todas as ações direcionadas pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, ela vai me trazer para o outro lado. Então, se eu parar para pensar sobre, temos o pecado inserido agora no conceito do casal. O grande problema, é principalmente cada um se preocupar consigo mesmo. Cada um procurar exercer somente as funções, somente aquilo que vai me satisfazer, aquilo que vai agradar ao seu coração, aquilo que vai agradar às suas vontades, o seu querer, e por aí vai. Qual é o segredo? Procure olhar. Às vezes a gente vai só para as funções, né? Maridos façam isso, esposas façam isso, pais façam isso, filhos façam isso. A gente vai olhar só ali, mas ali Paulo só faz um resumo. Paulo não está detalhando o que é cada um para fazer, ele só faz um resumo ali. Então, para assim, como é que a gente tem que viver no lar, como é que tem que ser vivência no lar, como é que tem que ser... Aí eu vou somente para os textos que falam dos pais, filhos, esposas, esposos, mas ali é um resumo. Você quer saber como é que você tem que viver dentro do lar? Vai no que Cristo fala, como você tem que fazer com o seu inimigo. Vai ali nos frutos do Espírito. Porque quando você entender que a sua vivência no lar é um reflexo de Cristo no lar, então você vai aprender que a sua vivência no lar vai depender do que Cristo te manda viver fora dele. Nós queremos a regrinha pronta, nós queremos um negócio pronto, por isso que vamos direto nos textos. Maridos, esposas, pais, filhos, é assim. Mas ele é só um resumo. Então, quando entender que a minha função no lar é ser Cristo no lar, e cada um ser a Cristo, viver a Cristo dentro do lar, então eu preciso entender de tudo aquilo que Cristo ordena eu viver, não somente nos textos destinados à família, mas tudo aquilo que Cristo me ordena a viver, eu preciso aplicar também dentro do lar. É minha obrigação aplicar dentro do lar. Então essa aqui é como que eu faço para poder não deixar os efeitos do pecado afetar o meu lar. Olha o que é a vida cristã, olha o que é as ordenanças, né, pela vida cristã, o relacionamento cristão em si. O relacionamento cristão ele vai direcionar todas as outras coisas. Vai ser meio que uma consequência. Pelo que eu entendi na fala do irmão Rodrigo, a gente tem que ter uma razão, né, para isso tudo, né? Tem uma motivação. Essa motivação ela começa dentro da gente primeiro, né? É o princípio, né? É o início, é o fundamento daquilo que a gente pode vivenciar dentro de uma família, né? E depois para fora, mas começa dentro da gente, nessa situação. A questão... interessante a fala do livro, quando a gente olha o que aconteceu ali, né? O problema não foi Eva da não foi a mulher da né? O problema foi realmente a desobediência. As ordens
talvez por motivação, né, íntima, de realmente conhecer aquilo que Deus quer para nós no seu palavra. Qual o plano de Deus o que Ele quer de nós no seu palavra. E ela tinha um conhecimento, mas uma justificativa daquilo que às vezes me agrada, às vezes eu posso formular como é pecado. Porque isso me agrada. Então não é bem assim. Não é bem assim que Cristo, não é bem assim que Deus quis dizer, porque me agrada. Né? E muitas das vezes a gente vai criando essas coisas dentro da gente e vai, esquece de Deus falar, ó, hoje eu proponho para vocês. Vida ou morte, bem ou mal, está aqui. Vocês podem escolher. Então ele deixou bem claro na sua palavra o que de nós precisamos. Mas muitas das vezes o Espírito Santo toca, fala, né? Usa alguém também para poder falar. Mas eu prefiro me trancar na minha autossuficiência, no meu ego, no meu achismo, porque isso me satisfaz. Vai começando a brotar desejos, jânia, né? Vai começando a brotar algo que vai me satisfazendo, enquanto a gente percebe que está todo embaralhado, né? Entrelaçado. Por quê? Porque as ordens de Deus ficou de fora. E quando Deus não está no centro, a minha começa a autossuficiência, começa a arrogância, começa o egoísmo, né? E assim vai, só aumentando, e vai perdendo o brilho, né? Porque o verdadeiro brilho, luz, vem de Deus, é o próprio Deus. Se não estiver alicerçado nele, naquilo que ele oferece, gente, Deus é a fonte da vida. Quem Deus é? Todos os atributos para a felicidade, Deus joga de Deus. Está disposto, tá? De mãos abertas para nós. Mas muitas vezes a gente prefere viver no deserto. Prefere viver fora da presença de Deus. Por cegueira, por indução do mundo, indução do eu, indução do Satanás, indução de várias coisas que cegam, né? A gente da verdadeira alegria, da verdadeira prazer. Verdade. E a questão, quando a irmã dizendo que tirar Deus do centro, né, foi o propósito do diabo ali na vida de Eva. Na verdade, o diabo, se a gente for observar bem, o diabo ele não tira Deus de tudo. Ele apenas coloca Deus no último lugar, lá no final. O que acontece? Vamos voltar, né, para o sentido do lar, da família, casal, filhos e tal. Geralmente, o que acontece é o quê? Apesar de nós sermos cristãos e conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, na maioria nós colocamos os nossos planos em primeiro lugar. Eu vou ter filhos, eu vou construir a casa, eu vou mudar para tal lugar, vou morar em tal lugar e tal. Mas a gente coloca Deus aonde? Deus, abençoa tudo isso aqui, abençoa todos os meus planos. Mas a gente não consulta Deus, né? Por quê? Quantos filhos eu vou ter? Vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4, vou ter 5. Quantos filhos que nós precisamos ter? Os casais? Quantos filhos? Os filhos que Deus quiser. Aí às vezes a gente fica pensando assim, mas então se Deus quiser 10, 15, eu vou ter que ter 10, 15. Né? Mas aí, o problema, irmãos, não é a questão que nem o irmão Rodrigo colocou ali. Muitas das vezes a gente está mais focado em questão de regras, em questões até mesmo, vou colocar, de direitos, né? O que acontece hoje? Às vezes as brigas dos casais não é pelo fato de que um não entende o outro, é porque cada um está atrás do seu direito. E hoje a sociedade ela tem buscado muito conceituar essa parte do direito, porque nós esquecemos dos nossos deveres, mas apontamos, aqui é o meu direito, você tem que fazer isso como esposa. Mas eu não coloco o meu dever como marido, ou vice-versa, né? Também a mulher. E todas as vezes que eu vou para a Bíblia, com relação àquilo que é dever dos maridos, das mulheres,
É como uma foto. A gente coloca ali um painel de várias fotos. A primeira coisa que o olho da gente vai direcionar é na foto que eu estou. Já repararam isso? Dificilmente a pessoa vai olhar primeiro a foto dos outros e vai olhar a dele. Na maioria. Então assim, a gente está muito ligado na questão de direito individual, e a gente esquece dos deveres. E esquece principalmente na questão, que os irmãos já falaram aí, que tudo começa dentro de nós, porque nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, a referência para minha esposa, para os meus filhos, para minha família, para a nossa sociedade, ela não começa lá fora, ela começa dentro de mim. E aí, se ela começa dentro de mim, quem que é o alvo? Quem que é o centro? É eu? Não, é Cristo. É Cristo que é o centro. E se assim a gente coloca em primeiro lugar o centro Cristo, jamais a gente vai priorizar em primeiro lugar aquilo que é do meu querer, aquilo que é do meu desejo, da minha vontade. Então Satanás geralmente ele não coloca Deus fora da nossa vida, ele só coloca ele no último lugar, lá no final. Faço tudo e depois Deus vem e abençoa. E qualquer problema que tem, Deus me socorre. Não estou falando que é errado, não estou falando isso. Só estou falando que às vezes a gente, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, a gente coloca em último lugar. Deus resolve tudo, Deus resolve seus problemas, não é assim que tem um corinho que fala, Deus resolve todos os seus problemas, resolve mesmo. Não está nada errado nisso não? Não está. Só que a gente, por que a gente não primeiro consulta Deus? Me fez lembrar daquela situação de Davi, quando ele vai fazer o censo, ali induzido pelo diabo. A palavra de Deus fala, Satã, entrou ali e Davi tem o pensamento de fazer o censo. Ele consultou a Deus, fazer o censo? Não, deu tudo errado. Depois pagou o preço. E assim também é a nossa vida, às vezes, Bem, irmãos, a gente gostaria de fazer um breve resumo aqui, porque o tempo está corrido. Motivos da discórdia. Existem vários motivos da discórdia. Não é um, não é dois, não é três, mas são vários. Mas nós vamos pontuar alguns só aqui. Vamos fazer um breve resumo dessa situação. Motivo da discórdia do casal, do relacionamento conjugal. A primeira delas que eu quis colocar aqui é o dinheiro. Às vezes a gente tem muita dificuldade de falar sobre finanças, sobre dinheiro. Eu já falei isso outras vezes, até mesmo no nosso meio. Tem pessoas que evitam falar sobre dinheiro. Mas o dinheiro é um dos motivos da separação dos casais. Podem analisar o seguinte, veja bem, olha só a estatística. No Brasil, 60% das separações do divórcio são por causa do dinheiro, ou a falta dele, ou a abundância dele, a forma de administrar o dinheiro. Nos Estados Unidos são 83%, já foi, eu não sei se hoje na década de 90 mais ou menos, era 83% dos motivos do divórcio era por causa do dinheiro. Então, o dinheiro, ele tem várias razões pelo qual sucedem essas separações, esses divórcios. Uma delas é a infidelidade. Aqui não estamos falando de infidelidade do sexo, de traição, não é isso. Mas infidelidade nas finanças. Quando o marido não é transparente na vida financeira, ou a mulher age de forma oculta. O que quer dizer isso? Às vezes o homem tem o seu salário, aí a mulher quer tomar um sorvete, vou tomar um sorvete? Não tem dinheiro não, o dinheiro está curto, o dinheiro não deu, e tal. E tipo assim, ele esconde, ele não é transparente nas suas finanças, com medo que a mulher vai gastar muito, ou no cartão de crédito, vai lá para o shopping e estoura todo o cartão de crédito, e às vezes o homem, por causa disso, ele também não é transparente, mas também as mulheres, Então assim, gastar demais, gastar de menos, são duas situações que hoje envolvem muito na relação conjugal. A gente às vezes evita de falar essas coisas, mas é uma realidade, Por quê? Porque na verdade o homem, pelo fato dele ser mais racional e a mulher ser mais emotivas, o que acontece? O homem vai mais pela razão.
O homem, quando vai no supermercado, a primeira coisa que ele compra é o quê? Arroz e feijão, se ele for fazer a compra, né? No supermercado, vai comprar arroz, feijão, o óleo, o café e assim por diante. E a mulher, muitas das vezes, não estou falando aqui, irmãos, generalizando, mas eu estou falando assim, num ponto de vista, pelo fato de ser mais motivo, muitas das vezes vai lá, compra o quê? Compra uma coisa assim, menos básica, vamos dizer assim, né? E a gente não está aqui para criticar nenhum nem o outro, não estamos falando isso, estou falando a realidade da vida. E esse fato dessa divergência de diferença de atitude pode levar a um criticar o outro e um querer dominar o outro, administrar o outro, mudar a mentalidade do outro. E que muitas das vezes pode ter um compartilhamento de equilíbrio entre um e o outro, dependendo daquilo que ele ganha, dependendo do seu salário, né? Porque na economia a gente vai buscar sempre um aprendizado de que a gente tem que gastar aquilo que a gente ganha. Gastar além do que não ganha é entrar num profundo abismo financeiro, né? Então assim, o dinheiro, ele realmente é um dos motivos da separação dos casais. Se não fosse, não teria estatística tão alta. Então a gente não pode também subjugar essa situação, né? Não priorizar as necessidades básicas, não administrar com sabedoria o que ganha, né? Nós estamos dando aula aqui de finanças, mas é só uma questão, né? Da vida conjugal, né? Não administrar com sabedoria o que ganha. Cada um tem suas razões, tem seus direitos de administrar como bem quiser suas finanças. Mas se a gente quiser ter uma situação equilibrada, a gente tem que saber administrar aquilo que ganha. Por quê? Hoje, no mundo, principalmente no país que nós vivemos, o conceito maior é do consumismo. Prestações a perder de vista, passa numa vitrine, promoção 50%, 60%. Isso atrai os nossos olhos. Isso atrai os nossos olhos. Talvez uma roupa que outra situação. Na maioria das vezes, os nossos guarda-roupa não usamos 30% dele, das nossas roupas. Mas se passamos diante da vitrine, está lá promoção 60%, cartão de crédito dá para comprar, tem um limitezinho, vou lá, compro, né? Então assim, administrar com sabedoria o que ganha. É desonesto na prestação de contas, né? Tem muitas mulheres que não sabem quanto o marido ganha, né? Você ganha 20 mil como irmão Valquete, talvez meu avô não sabe quem ganha 20 mil, mas pode só de olhar no contra-cheque e vai saber, né? Aí ele fala assim, não, eu ganho só 15, eu não por quê? 5 é para colocar lá no investimento lá da Rico, né? Da Bolsa de Valores lá, da corretora, né? Corretora de ações. Então, assim, é desonesto, né, na prestação de contas. Mulher vai no supermercado, quanto você gastou? Uma semana, já joga aquele papelzinho do supermercado fora, mas não sabe quanto que gastou, né? Então, assim, são coisas que vai levando, vai criando, vai construindo, né, uma expectativa frustrada. Por quê? Porque um não pode confiar no outro porque não é transparente, porque não dispõe daquilo, né? Então, essa parte aí da finança, ela é muito interessante na vida conjugal. Outra situação também da discórdia conjugal na vida do casal é falha na comunicação, né? Como nós não conseguimos compreender, né? O homem não consegue compreender a mulher não consegue entender o homem. O homem, os irmãos já viram muito sobre isso aí, mas o homem é mais focado, né, numa coisa só. A mulher não, a mulher já tem mais facilidade para estar gerenciando várias atividades ao mesmo tempo. E apesar de que o homem fala menos, a mulher fala mais, né, e o homem às vezes não está muito apto a ficar ouvindo o que a mulher quer falar, porque ela fala de vários assuntos ao mesmo tempo, na mesma hora que está falando de pé, está falando de fé, está falando do ar, do tempo, dos filhos, né, da dificuldade. Então assim,
Isso é comum. É errado? Não. É a natureza. Só que nós não temos paciência, nós não temos compreensão, nós não temos entendimento para acompanhar. E aí a gente vai ignorando os fatos, né, de um e de outro. Por quê? Porque nós não estamos buscando também conhecer um ao outro. Eu não conheço a minha mulher não me conhece, muitas vezes, porque não busca conhecer. E isso tem, muitas das vezes, dificultado na relação conjugal, falha na comunicação. Existe, né, uma situação que às vezes o pessoal fala muito, né, que a mulher pede o marido para ir lá na geladeira buscar margarina, ele olha e não acha nenhum pote de margarina. E a mulher vai lá, aqui, falha de comunicação, né? Isso é comum, isso é óbvio, né, dentro do meio conjugal. É óbvio e bem patente que o homem e a mulher têm tipo de comunicação diferente. A mulher é mais emocional, o homem é mais racional. A razão e a emoção em concorrência, o que deveria ser a junção dos dois, né? É muito bonito você ver a razão e a emoção juntas, porque não temos como viver sem uma e sem a outra. Todas as duas andam aparelhadas na nossa vida. Uma pessoa totalmente racional, cheia de razão, uma pessoa fria e engessada, né? Ele é matemático, tudo para ele é uma calculadora, mas não tem como viver sem emoção. A pessoa engessada, mas também não dá para viver só na emoção, porque aquela pessoa emotiva, ela não age só emotiva, ela não busca a racionalidade dentro das coisas. Então precisa das duas coisas, das duas junção. Irmãos, nós vamos aqui só agilizar um pouquinho. Os irmãos perdoam que se a gente for agora abrir espaço para estar comentando, na verdade a gente não vai chegar no final, mas vamos apenas passar alguns pontos até dar o horário. Uma outra motivo, né, de discórdia dentro da vida conjugal é um assunto que eu volto a dizer, né, dentro do nosso princípio, a gente pode dizer, não é falado. Pelo menos aqui, dentro do nosso grupo. Eu não estou falando aqui local, tá, irmãos? Não estou falando aqui no bairro Bela Vista, não. Estou falando de modo geral. De modo geral. Um dos motivos da discórdia, a outra palavra que eu falo que a gente não tem o costume de falar é sobre sexo. É uma palavra assim que a gente coloca muito mente poluída. E é uma coisa que é de Deus. E uma das discórdias seria a falta dele na vida conjugal. Na Bíblia existe uma palavra coabitar registrada em alguns versículos. Se os irmãos quiserem, a gente não vai estar lendo esses versículos, porque senão vai aumentar mais o tempo. Mas vamos citar eles. Gênesis 4, verso 1, verso 25, primeiro capítulo 4 de Gênesis. Depois vai estar falando em Levítico 15, verso 24, e 1 Pedro 3, verso 7. Algumas versões não falam, mas algumas versões vai falar sobre coabitar, né? O homem e a mulher. E a falta dele no casamento, muitas das vezes tem sido o motivo de muito divórcio, de muita separação, muitas separações, né? Só que ele não é o fundamento do casamento. Se a gente for analisar bem na Bíblia, o fundamento de uma vida conjugal, de um casamento entre duas pessoas, o fundamento dele é o amor, né? Mas por quê? Porque o amor permanece para sempre. Porque sem o amor, só o sexo não segura o casamento. Porque uma pessoa sem esse amor, ele não vai considerar quando tiver falta dele, né? E aí eu me lembrei, os irmãos me perdoem por estar falando algumas coisas, mas me perdoem o que eu vou falar. Então assim, me lembrei de uma situação que 3 homens, um de 30,
o outro de 50 e o outro de 70 anos. Estava conversando ali, alguém surgiu uma conversa do seguinte: quantas vezes eles faziam relação sexual com suas esposas? E o dia que ele falou assim: rapaz, é de 1 a 2 vezes por semana. E o outro de 50 falou assim: é 3 vezes por semana. E o de 70 falou assim: é quase todo dia. Por que quase todo dia? Porque era quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase na quinta. Era sempre quase, mas nunca acontecia. Né? Quase. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, só para a gente descontrair um pouco, veja bem, é um assunto que a gente precisa conversar mais, precisa falar mais. Eu tenho dificuldade, não vou mentir para os irmãos, mas a gente precisa, né? Por quê? Porque os nossos filhos, eles precisam também aprender. E a gente, às vezes, não tem essa liberdade, né, de falar. Qual é o mal, né, sobre isso? E a outra questão, traição, né, infidelidade agora, nessa parte aí. O adultério é condenado pela Bíblia. E Deus não permite como algo normal no casamento, nem tem comunhão com o adultério. Lá em Mateus 5, verso 27, 28 e Hebreus 13, verso 4, né? O Senhor Jesus, ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Não adulterarás. Só que o adultério era até então dentro de uma prática sexual fora do casamento. Mas o Senhor Jesus foi muito mais além. Aquele que olhar para uma mulher desejando ela, já adulterou no seu coração. Já cometeu adultério no seu coração. E uma estatística muito hoje que tem tirado a tranquilidade no meio evangélico é o seguinte: cerca de 68% dos homens que vão à igreja acessam a pornografia. E cerca de 76 adultos jovens cristãos procuram conteúdos pornográficos na internet. Olha, irmãos, é um câncer dentro de um meio evangélico sendo oculto e tampado, coberto, e que tem prejudicado muito o crescimento e a comunhão da igreja entre os irmãos. É uma verdade, isso aqui não é uma mentira, é uma verdade. E nós precisamos nos preocupar mais também com essas situações. Por quê? Porque isso afeta a nossa vida cristã e afeta de toda a família, de todo o conteúdo familiar. E também, por que não, da igreja? E se a gente for, de certa forma, ignorar esses pontos cruciais que nós precisamos aprender, a gente também vai deixar de praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Ter cuidado com a nossa vida individual e a nossa vida conjugal.